Agora eu gostaria de convidar a professora doutora Patrícia Aline Boer para ministrar a palestra titulada Conceito DORAD. A professora Patrícia é graduada em Ciências Biológicas pela PUC, possui mestrado em Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp e doutorado em Clínica Médica também pela Unicamp. Possui experiência nas áreas de Morfologia, Fisiologia, Nefrologia, Neurologia, Cardiologia, Hipertensão e Programação Fetal. Atuou durante 12 anos como docente da PUC Campinas, da Uniararas, aqui do IB, e na Unicamp, onde atualmente é pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas. Além disso, é a atual presidente da Sociedade de DORAD de Brasília. Patrícia, por favor. Acho que eu já dei bom dia, né? Para vocês estão todos aqui, mas bom dia, gente. Um grande prazer estar aqui, voltar aqui para a Unesp, né, de Botucatu, para falar para vocês sobre esse conceito, né, sobre um assunto tão importante que é o DORAD, né? Quem aqui já sabe ou já trabalhou com DORAD? Levanta a mão. Tem bastante gente que nunca trabalhou, né? Vocês sabiam o que é DORAD? Meio assim, né? DORAD, essa sigla, né? Da onde vem isso, né? Vem do inglês, que é o Developmental Origins of Health and Disease, que traduzindo fica Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença. Como DORAD é uma sigla bastante conhecida no mundo inteiro, a gente não fez uma tradução da sigla e usa essa sigla DORAD, né? Embora um monte de gente fale que é isso, né, DORAD, mas a nossa intenção é popularizar bastante, né, essa área de conhecimento. Então, gente, essa nossa associação DORAD, ela começou lá em 2019, né, e aí a gente fez o logo e temos várias páginas, né, estamos lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, onde vocês podem ter informações sobre isso, né? E no YouTube particularmente nós temos diversas apresentações de professores que trabalham em DORAD e que são especialistas em diferentes áreas, tá? Então é bastante legal isso aí. Meu minuto, vamos lá. Eu pretendo, gente, ir apresentando aqui, e eu gostaria muito, né, embora seja difícil isso, conseguir isso, que vocês perguntassem qualquer coisa, tá? Pode me parar, perguntar, é um prazer parar e explicar direitinho para quem não entendeu, tá bom? E eu vou tentar ser não tão, né, pirar na batatinha, porque tem gente aqui que nunca ouviu falar isso, né? E tem pessoal aqui do primeiro ano. Quem é do primeiro ano? Ai, que linda, querida. Eu vou dar aula para eles, tá bom, gente? Vocês são no primeiro ano do quê? Da biologia? Biomedicina? Nutrição? Olha que coisa linda, gente. Nutrição, muito bom. Esse conceito é bastante importante, né? Se a gente for pensar nos nutricionistas, é muito importante. Bom, pessoal, da onde vem isso, né? Da onde vem esse conceito, né? Como ele foi caminhando, né? Até ser criado efetivamente. Durante muito tempo, a gente acreditava que as informações que a gente tinha no nosso organismo para ser quem nós somos, né, elas estariam ali a partir do momento da fecundação, onde nós teríamos a união do pronúcleo feminino com o masculino, formando o zigoto, e ali então está toda a informação, né? O que nós vamos ser na nossa idade adulta está aí, né? Isso a gente acreditou durante muito, muito tempo. Então, isso, né, a gente achava que isso, então, né, a partir disso, todo o nosso desenvolvimento era governado pela constituição genética. Tá? Entretanto, mais tarde, a gente começou a ter uma série de conhecimentos que falavam o quê? Nós somos o que comemos. Todo mundo já ouviu isso, né? Começou a ter esse conhecimento todo falando sobre a importância da alimentação. Somos produtos das nossas escolhas, e a gente sabe que não somente a alimentação, mas também os nossos hábitos de praticar exercício físico, de não ter sedentarismo, né?
de não fumar, não beber, uma série de hábitos saudáveis, eles são importantes e vão entrar na constituição do que nós seremos, né? Então, gente, embora isso daqui daí tenha aparecido e começou-se então a se dar um valor para isso, vejam que aqui nós temos um artigo de 1886, né, que chama-se Comer Bem ou Viver Doente, né? Então, vejam como isso daqui, esse assunto não é um assunto novo. Há muito tempo se sabe disso, né? Então, por que muitas das coisas que a gente vai falar aqui não foram descobertas antes, né? Ou não foi dado o devido valor a elas? Quanto ao desenvolvimento, pessoal, nós sabemos então que as condições maternas, né, durante todo aquele processo de desenvolvimento, que é quase mágico, né? Quando eu estudo biologia de desenvolvimento, embriologia, eu falo, gente, não é possível, tem alguma coisa de mágica aí, né? Porque são tantos processos, tantas coisas tão finas, delicadas que tem que ocorrer. Eu falo, gente, como é que pode dar certo, né? É muito bonito o desenvolvimento humano. E para que ele ocorra e ocorra de uma forma correta, nós vamos ter que depender das condições maternas, que vão atuar na função da placenta. Então, tanto os micro e macronutrientes que vão para o bebê, o oxigênio e os sinais endócrinos, que são aqueles hormônios que a mãe vai liberar no sangue, né? Eles vão atuar no bebê em desenvolvimento, tá? E tudo isso vai modular o desenvolvimento embrionário fetal. Então, não é só aquilo que está nos genes, não é só aquilo que vai determinar. Todo o ambiente onde a mãe vai estar, se ela está se alimentando bem, se ela sofre estresse ou não, tudo isso, gente, vai estar influenciando no que vai ser essa criança aqui. E no adulto que ela vai ser, se ela vai ter doença ou não. Isso porque, gente, aqui, o feto, né, o embrião, ele é feito de células que podem, a partir de sinais, elas podem sobreviver. Outros sinais aqui determinam que elas têm que se dividir. Outros sinais que elas têm que se diferenciar, né? São as células tronco aqui. Ou elas vão morrer. Para que isso tudo ocorra, e isso que vai mediar todo o desenvolvimento, eu preciso de sinais que mandem elas fazerem isso. Elas não fazem porque elas querem, né? Então, dependendo dos sinais que elas receberem do ambiente intrauterino, é que elas vão se desenvolver. E o que eu vou ter, né? Vou ter uma série, então, de sinais atuando nas células. Então, sinais paráquinos, as adesões da célula com a matriz extracelular, com os fibras da matriz, que exercem forças mecânicas que fazem com que essa célula tenha uma resposta. Tenho as adesões de uma célula com a outra, os sinais justácrinos, que são os sinais de uma célula para outra, a sinalização endócrina, tem os neurotransmissores, né? A localização assimétrica de alguns constituintes no citoplasma também determina o que a célula vai ser. E sinalizações paráquinas. Então, todos esses sinais aqui, gente, vão fazer com que ocorra uma regulação epigenética. O que é epigenética? É aquilo que não é da sequência gênica. É um processo que vai controlar a expressão do gene. Então, o gene é igualzinho, né? Mas ele vai expressar ou não alguma coisa. Todas as células do nosso corpo têm o mesmo genoma? O que vocês acham? Todas têm, né? Tanto que a gente vê nos seriados que acha uma celulinha, você vai lá e tem o código da pessoa, né? E por que uma célula produz insulina e a outra produz acetilcolina, o neurônio? O neurônio consegue produzir e secretar insulina? Não. Mas ele tem o mesmo genoma? Então por quê, né? Porque o gene, eles vão ficando silenciados a partir do momento que a célula vai se especializando. Tá? Então, como que silencia?
Vamos enrolar ele, deixar ele bem enroladinho, empacotadinho, né? O gene da insulina lá no neurônio está bem empacotadinho, fechadinho. Por quê? Ela não vai fazer isso. O que ela vai fazer? Ela vai fazer neurotransmissores, ela não vai produzir insulina. Tá? Então, da mesma forma, gente, durante o nosso desenvolvimento, eu tenho esses fatores epigenéticos que vão regular se um pedacinho lá, um gene meu vai ficar aberto para ser lido, ou se ele vai ficar fechadinho. Né? E esse tipo de regulação é que vai dar, pode acarretar alterações no desenvolvimento. Tá bom? Então, vamos lá. E hoje nós sabemos o quê? Que nós somos o que comemos, mais o que os nossos pais e os avós comeram. Porque essas marcas epigenéticas aqui, gente, que são aquelas marcas, né, de que isso não é para se expressar, vai de geração para geração. Tá? Então, se a sua avó não comeu bem, você tem marcas disso no seu corpo. Então, a gente tem que pensar em várias gerações, né? Se você não comer bem ou passar por alguma interferência durante a sua gestação, seu filho vai carregar aquilo, vai passar para o seu neto. Tá? Hoje nós já sabemos disso. Agora, pense como isso é importante em termos de populações. Né? E um histórico bem rápido, gente, quem começou a falar disso foi, em 1977, Forsdal. Foi o primeiro pesquisador que evidenciou na Noruega a correlação entre altos índices de doença isquêmica cardíaca, então falta de sangue lá no tecido cardíaco, em adultos submetidos à pobreza durante a infância e a adolescência. Ele começou a observar isso, né, e então começou a se investigar a relação entre a alimentação, né, as condições na infância e adolescência e doenças cardiovasculares. E foi só no final da década de 80 que nós tivemos uma série de estudos epidemiológicos no Reino Unido, tá? Feitos por equipe do Dr. Barker, né? Esse daqui é o Dr. Barker, um senhorzinho muito bonitinho, eu tive o prazer de conhecê-lo nesse congresso no Chile, que ele já faleceu. Ele era um epidemiologista de Southampton, lá no sul da Inglaterra, e ele começou, o grupo dele, né, as pessoas que fazem as coisas sozinhas, a desenvolver o que ficou conhecido como a hipótese de Barker. O que é a hipótese de Barker? Que hoje não é mais uma hipótese, é um conceito. Ele que falou que se tivesse alguma coisa séria que acontecesse durante a gestação, eu poderia ter uma alteração no organismo do feto, da criança, que ia levar a uma doença na idade adulta. Foi ele que chegou a essa conclusão. E como ele chegou a isso? Isso daqui, grande parte do conhecimento que nós temos, né, foi devido a um evento que ocorreu, que nós vamos falar, mas espera aí. Temos aqui também o importante Alan Lucas. Em 91, o Alan Lucas falou que isso se chamava programação fetal. Ele cunhou esse conceito, né, de programação fetal. Então, você programa o feto para sobreviver naquele ambiente. O termo programação fetal, ele parou um pouco de ser usado, né? Isso faz, acho que foi em 2020 que eu fiz esse levantamento, ele só tinha 17.722 citações bibliográficas. Pouca coisa, né? Bobagem. E depois veio a hipótese de Barker falando, né, não, usando mais esse termo de programação fetal. Muitas pessoas não gostam, eu gosto, eu uso. Eu acho que esse termo cabe muito bem para descrever o que acontece. Bom, então o que nós tivemos aqui? Tivemos em 92, Nick Hayes e Barker, vejo Barker aqui de novo, falando sobre o fenótipo econômico, uma hipótese. Então se falta comida, o que acontece? Esse embrião feto vai se desenvolver pequenininho, nasce pequenininho e ele precisa de pouco para sobreviver. Então ele tem um fenótipo econômico. Tá? Então essa foi a teoria da hipótese do Thrift Phenotype, e ela foi reforçada por vários estudos aqui que usaram o quê? Inclusive o Barker, né? Estudos dos indivíduos expostos à fome na Holanda. 1845, né, 44, 45 aqui, o que aconteceu? O exército nazista,
ele interrompeu o fluxo de alimentos para a Holanda. Tá? Eles interromperam e não havia como entrar alimento na Holanda. E durante muito tempo eles passaram muita fome. No inverno, então, era uma época muito fria e eles não tinham o que comer. E essa é uma criança da fome holandesa. Então eram crianças, eram gestantes, toda a população passou por um período de muita fome. E o que eles viam? Que essas crianças então nasciam com baixo peso, menos de 250 gramas, eles tinham baixa tolerância à glicose e na idade adulta eles tinham mais obesidade, a prevalência de obesidade era maior e doença cardíaca coronariana. Então eles esperaram passar todo o tempo, né, desde 45 aqui, até a idade adulta deles e começou a estudar essa população. Todos eles tinham alterações. E elas variavam de acordo com o tempo da gestação que a mãe passou pela fome. Tá? Então, o tempo, ele pode trazer consequências diferentes, de acordo com o tempo que a mãe foi exposta. Né? A gente tem na nossa página do YouTube uma aula muito boa sobre o histórico todo, dada pelo professor Egberto, lá do Rio de Janeiro. Quem quiser saber mais sobre a história, ela está lá no nosso site do YouTube, né? Nossa página. E hoje, gente, nós temos então a Sociedade Internacional, né, o DOHAD Internacional, esse era o símbolo dele, hoje esse é o símbolo. Essa é a página do DOHAD Internacional, que é uma sociedade muito produtiva. E esse daqui é o Journal, né, Developmental Values of Health and Disease, que é lá de Cambridge, né, esse daqui é de 2009, da época daquele congresso que teve. Né? Então hoje, essa não é mais uma hipótese, é um conceito muito bem aceito e importante, né, que tem lançado uma série de coisas importantes, né, de conhecimentos importantes, tendo então uma revista, um jornal científico somente para ele. Mas, isso daí já tinha começado há muito tempo. O problema é que as coisas são meio compartimentalizadas, né? Você descobre lá uma coisinha, uma disciplinazinha e você não passa para as outras, né? Mas, vejam só que interessante. Aqui, ó, artigo de 1965. O que eu tenho? Eu tenho uma pessoa aqui falando sobre plantas, né? O significado para a evolução, né? Da plasticidade fenotípica em plantas. O que é plasticidade fenotípica? A gente tem o genótipo, né? Que são os genes, e o fenótipo é a nossa aparência. O que é uma coisa plástica? É uma coisa que você pode moldar, né? Então é uma coisa que você consegue, tipo uma massinha, a massinha lá de criança. Ela é plástica, você consegue moldar e dar formas diferentes a ela. Então, o que quer dizer plasticidade fenotípica? É que o fenótipo das plantas pode modificar, tá? De acordo com o quê? Né? Olha aqui, que ele fala bem no começo, aqui, né, no resumo. A expressão de um genótipo individual é modificada pelo seu ambiente. A quantidade, o quanto ela vai ser modificada, é chamado de plasticidade, o quanto ela pode ser, ela é mais plástica ou menos plástica, né? E essa plasticidade pode ser ou morfológica ou fisiológica, né? E estão interrelacionadas, a forma e a função geralmente estão interrelacionadas. Então veja que em plantas isso já é um conceito muito bem estabelecido. Isso, olha quanto tempo faz, né? 65. E aí, gente, tem uma historinha muito bonitinha, quem já ouviu essa historinha, né? Mas é uma historinha muito bonitinha desse sapinho, né? Esse sapo muito simpático, veja como ele é bonitinho, né, gente? Ele chama Coach, né? E Scaphiophus Coach. Ele também é chamado de pata de pá, que ele consegue cavar muito bem com essas patinhas traseiras. E esse é um sapinho, gente, que vive lá no deserto do Arizona. E o sapo, não sei se vocês têm sapo em casa, né? Já conviveram com sapos. Eles se enterram quando não tem umidade, né? Quando não está chovendo, eles enterram, enterrados. Eles só pegam uma chuva, sai. Na minha casa tem muito sapo, graças a Deus. E aí eles caem uma chuvinha e eu vou lá ver. Tudo não se desenterrou, os sapinhos, né? São muito bacanas os sapinhos. E essa figurinha, então, vive no deserto do Arizona, vocês imaginam, né? Com pouquíssima água, ele vive, então, enterrado, né? No verão.
Então ele fica aqui enterradinho, certo? E quando ele escuta os trovões de que vai chover, ele sabe então que vai formar pocinhas, eles vão se desenterrar, né? E nessas pocinhas, nesses buraquinhos, eu tenho aqui ovos de camarão, eu tenho algas, né, que possam estar aí. As pocinhas vão se formar, e aí o que vai acontecer? Eles vão poder acasalar e colocar os seus ovinhos nessas pocinhas, se reproduzindo então, né? E existe algo muito triste que começaram a fazer eventos de motociclismo no deserto do Arizona, e eles pensavam que os escapamentos das motos de barulho eram trovões, e eles saíam todos, morriam todos ressecados. Triste, né? Tem algumas coisas banais às vezes alteram muito o ambiente, né? Bom, e aí o que eles fazem? Então é importante, né, isso para poder acasalar. E aí o que vai acontecer? Eles vão sofrer toda a metamorfose, né, virar girininhos, vão comer aqueles ovinhos, vão comer as alguinhas, né, e vão se desenvolver, sofrer toda a sua metamorfose, né, se a poça secar lentamente. Então, se for uma poça grande que vai demorar para secar, dá tempo de sofrer toda a metamorfose normal que ele está acostumado. E se a poça secar, se é uma pocinha pequena, chover pouco, eles vão morrer todos ressecados, né? E não vai ter um novo indivíduo. Então, o que eles têm, esses sapinhos? Eles têm órgãos sensoriais que percebem a alteração do volume da água. Então, eles vão ali, lá no fundo da poça, e percebem a pressão da coluna d'água sobre eles, e através disso eles sabem se a poça é funda ou se ela é rasa. E aí eles vão modular o seu desenvolvimento pelo o tempo que eles vão ter para desenvolver. Né? Então, olha lá, se tem uma quantidade viável de água, eles vão ter o desenvolvimento normal dos sapos onívoros, né, que comem tanto camarões quanto as algas. Então, essa daqui é a mandíbula, os músculos da mandíbula deles, né? E aqui o digestório dele, de um peixinho, um girino onívoro. E aí dá tempo para ele sofrer toda a sua metamorfose e se desenvolver. Entretanto, gente, se eu tenho pouca quantidade de água, esses sapos vão entrar numa rota alternativa para acelerar o tempo de metamorfose. Então, o que vai acontecer? Eles desenvolvem os músculos da mandíbula, comparados aqui, né, ao tamanho. E esse daqui, o digestório deles é de carnívoro. E eles comem alguns dos seus irmãozinhos, praticam canibalismo. Com isso, eles têm um aporte muito maior de proteína, né, de nutrientes, e conseguem se desenvolver mais rápido. E aí eles vão dar o quê? Vão dar um sapinho menorzinho, entretanto um sapinho viável. E isso o que é? Nada mais é do que o fenótipo econômico, né? Então, se você não tem muitas condições, você vai acelerar o processo, mas só que você vai ficar pequenininho, né? Então, esse sapinho aqui já demonstrava isso, né? E na natureza nós temos diversos exemplos disso, né? Do meio ambiente, do meio externo, ou do que você tem, né? Da quantidade de alimento, ou da temperatura, ou do estresse, modulando o desenvolvimento. Então, a gente tem, por exemplo, o nematóide, né? Que é o C. elegans, né? É um modelo de estudo na biologia do desenvolvimento, um importante modelo. O que acontece? Ele tem todas as suas mudas, né, para se transformar numa larva, né? Tem diversas fases, né? E tem um receptor aqui que determina se um desenvolvimento, né, que ele vai ter. Quando eu tenho baixa quantidade de alimento ou grande quantidade de população, uma população muito grande desses nematóides, o que eu tenho? Esse ligante não vai ser produzido, esse daqui. E ele vai ficar parado, tá? Ele vai ficar parado no estágio de alimentação metabolicamente dormente, para poder permanecer uma larva 6 meses até que tenha uma condição boa para ele se desenvolver. Tá? Então, todo o desenvolvimento dele vai ser modulado pela quantidade de alimento, tendo ou não uma proteína que se liga no receptor e controla, então, o seu desenvolvimento. Além disso, gente, nós conhecemos bem alguém que muda, né, pela comida, pelo tipo de alimentação.
Então aqui nós temos as operárias e aqui a rainha, são bastante diferentes, né, gente? E o que muda nelas? Elas são iguaizinhas, as larvinhas. Uma é alimentada com pólen e néctar, né? E a outra é com geleia real. Então, quando a mesma larvinha é alimentada com a geleia real, o que ela vira? Vira uma rainha, que é muito maior e tem todo o seu sistema reprodutor desenvolvido para gerar todas as abelhinhas daquela colônia. E o que mudou? Só a alimentação. Mais nada mudou. O genótipo é igualzinho, né? Então o fenótipo foi modulado pela alimentação durante o desenvolvimento. E quem é biólogo aqui, quem gosta, né, dos bichinhos aqui, dos répteis, a gente sabe que, dependendo da temperatura que está o ovinho, a gente vai ter a geração de machos ou de fêmeas. Então o fator externo está influenciando no fenótipo. Então a temperatura também é importante. Vejam, se os ovinhos estiverem aqui, eu vou ter fêmeas. Se eles estiverem nessa temperatura mediana, aliás, que é macho, né? Aqui é fêmea. E aqui numa temperatura muito alta também é macho. Então muito baixa, muito alta, faz com que eles se diferenciem em machos. E aquela mediana vão se diferenciar em fêmeas. Então a temperatura vai alterar também o sexo, né? Isso acontece em vários deles. E esse também é muito bonitinho, gente. Esse escaravelho aqui, esse fofo, né? Tem a história de quando o estrume realmente importa, né? Vocês já ouviram falar desses besorrinhos, né? Que eles são chamados de rola bosta, né? Também. Já ouviram isso? Eles vivem, vão no cocô, né? E o que eles fazem, a fêmea? Ela vai lá, pega bolinhas de cocô e ela vai construindo seus túneis e vai deixando essas bolinhas, várias bolinhas de cocô. Aí quando ela acasalou, ela vai colocar um ovinho em cada bolinha de cocô. Tá? E o que acontece? Algumas bolinhas têm mais nutrientes e outras bolinhas têm menos nutrientes, ou tem menos um hormônio que pode estar ali. O que vai acontecer conforme o nutriente? Se eu tenho bastante nutriente, os machos vão desenvolver esses chifres aqui. Olha que lindo, coisa mais linda. E se eles não têm muito nutriente, eles ficam assim igual as fêmeas, sem os chifres. Tá? Eles desenvolvem, são machos, mas ficam sem os chifres. O que isso traz de diferença? Esses daqui chifrudinhos, eles ficam aqui na porta aqui dessas galerias e impedem que os outros entrem. Eles põem para fora o macho, não deixam entrar para pegar a fêmea dele aqui. Tá? Ele fica tomando conta aqui. Esse infeliz não pode fazer isso. Mas a gente sabe dessa malandragem, que não é só dos seres humanos, o que ele vai fazer? Ele, como ele tem chifre, ele cava também. Ele vai, cava o tunelzinho, vem aqui e cava a menina do coleguinha. Chifrudo. Não é bonitinho, né? Então, olha lá, como é que ele sobrevive? Pô, mas se ele não tem chifre, ele não consegue catar as meninas, né? Como é que faz? Como é que ele vai, né, proliferar? Era para ter acabado já sem chifre, né? Porque ele não consegue meninas. Mas o sacana vem aqui, ó, pelo lado e cata as menininhas, trouxa aqui, ó, né? Vigiando, bonitinho. Mas também é a comida que está controlando o desenvolvimento mais uma vez, né? Aqui também, ó, olha que bonitinho. Esses daqui, gente, a gente chama Daphnia, né? A pulga d'água. Pulga d'água. O que acontece? Quando eu tenho feromônios, né, que são substâncias químicas do predador na água, ela desenvolve essa aparência aqui, ó, esse chifrão aqui, ó, esse rabão. Quando não tem, ela fica assim. Essa lagarta, gente, é uma lagarta que se está se desenvolvendo, é a mesma lagarta, na primavera. Então ela tem uma alimentação que faz ela desenvolver tudo isso que parecem as florzinhas da planta. Igualzinho a florzinha da planta. No inverno, que não tem mais florzinha para ela se disfarçar, ela fica igual um galinho. Tá? Então depende do quê? Do clima. O clima e a alimentação, porque eu tenho folhas aqui diferentes das folhas do inverno. Então a alimentação também que faz isso, que determina. Aqui, mesmo genoma, essa formiguinha com essa formiga. Mesmo genoma. A alimentação também que altera, né? E as abelhas, que nós também já falamos. Isso é ruim, gente?
É ruim que exista esse controle do desenvolvimento de acordo com o ambiente? Não é. Por quê? Um dos efeitos da restrição proteica ou do estresse gestacional é o aumento na ativação do eixo hipófise hipotálamo adrenal, que é o eixo do estresse. Então, as crianças que passaram por fome, pouca proteína ou estresse durante a gestação, elas vão se estressar mais e o estresse delas vai demorar muito mais para passar. Tá? Isso é importantíssimo, né, gente? O estresse. Então, e será que isso é ruim? Ele não é ruim, ele é necessário em algumas circunstâncias. Então, veja, quando você tem uma zebra e essa zebra mora num lugar que tem uma grande quantidade de predadores, o que acontece? Se a zebrinha nascer zen, aquela zebrinha, né, calma, ela vai ser comida. Ela tem que ter uma resposta exacerbada ao estresse, uma resposta maior ao estresse para poder fugir. Né? Então, o que acontece? Quando ela está aqui no estresse de viver num ambiente de alta predação, ela vai desenvolver, vai fazer com que você vai levar esses hormônios, né, do estresse, vão atingir o bebezinho dela e ele vai se desenvolver para ser mais reativo ao estresse, mais responsivo ao estresse, para poder sobreviver nesse ambiente. Então o Ministério ele dá pistas para aquele organismo que está se desenvolvendo, para que ele sobreviva depois. É uma adaptação ao ambiente. Né? E aí, se a gente for pensar na gente, né, no ser humano, como que nossas mães viviam, gente, antigamente? Elas viviam, nossas não, né, a minha, né, que você como elas tinham uma vida muito mais tranquila, sem tanto estresse, né? Não que não fosse difícil, elas trabalhavam muito, eram insubmissas aos maridos, deveriam sofrer muito estresse por causa disso, né? Mas hoje em dia, gente, a gestante passa por uma grande quantidade de estresse. Então eu acho que existe o lado bom da mulher poder ter saído do mercado de trabalho, mas também tem um preço isso. Porque as crianças estão sendo submetidas ao estresse gestacional. Tá? E isso, com certeza, vai alterar o desenvolvimento, vai fazer com que as crianças tenham uma resposta exacerbada ao estresse. E eu sempre me pergunto se isso não é uma adaptação muito importante, e será que é por isso que as crianças ficam um pouco paradas hoje em dia, ou elas têm aquilo, né, que ela é hiperativa? Será que elas são hiperativas? Ou elas estão apenas sendo como o ambiente pede? Que elas prestem atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, como as mulheres têm que prestar, né, na gestação. E aí o que acontece? Dá um remédio para ela ficar calminha e sentada na sala ouvindo durante horas. Ela não vai ficar, porque ela não foi programada para isso. Né? Então será que isso é uma evolução que a gente está querendo colocar embaixo do tapete? Eu sempre me pergunto, né? Porque o ensino não muda, né, gente? O ensino é igual desde que o mundo é mundo. Não muda nada, né? E aí, gente, como é que descobriram, né? Por que isso acontece? Como que isso acontece? Por que isso, que esse eixo do estresse, né, ele é modificado? Uma das coisas importantes também, não é só então quando está gestando. Quando a gente é criança, o cuidado materno. Então, se a sua mãe te pega bastante no colo, se ela te agrada muito, você vai ser uma pessoa. Se ela larga você chorando no berço, você vai ser uma outra pessoa. E, infelizmente, isso é a realidade. Tá? Então, aquele papo de que, tá com mãe aqui que é colo, deixa chorando no berço. O maior erro que existe, gente. Não existe isso. Não existe isso. A criança pode ter muitos problemas por causa disso, porque ela sente um abandono, né? A criança ela é dependente da mãe. Então, nos ratinhos é a mesma coisa. Os ratinhos são donos. Só que como que eles dão carinho? Lambendo. Tá? Então eles lambem a cria. Isso é o carinho deles, o cuidado que eles têm com a cria. Então, tem os meus alunos ali que eles fazem o comportamento materno. Então, põe a ratinha, né, a camundonga, para sofrer um estresse durante a gestação, e daí ver como é que eles cuidam. Elas cuidam dos filhotinhos delas.
ou dar pouca proteína e ver depois. E é muito interessante, gente. Então elas não conseguem dar o mesmo cuidado que as outras dão. Então elas não fazem um ninho, elas têm que fazer um ninhozinho. Eles pegam e colocam o filhotinho lá longe e vê quanto tempo ela demora para pegar um e botar ele para ninhar. Então as outras, essas que passaram por estresse, alguma coisa, demoram muito mais para fazer isso. O fato dela ficar assim, amamentando assim, né, sobre eles, é um carinho. Se ela fica assim largada, assim, sabe, com a mãe relaxada, e as crianças amamentando, é outra coisa. Né? Então, isso tudo é importante para o desenvolvimento neural, desenvolvimento do cérebro. Tá? Então, vejam o que eles viram com os ratinhos. Eles observaram que aqui então eu tenho uma região do nosso cérebro, que nós temos o eixo HPA, mas ele tem mais um componente, né, que é o hipocampo. Então é hipocampo, hipotálamo, pituitária, adrenal. Esse é o eixo do estresse. Tá? Então tem uma região do cérebro que chama hipocampo, e nessa região eu tenho os receptores aqui, tá vendo esses azulzinhos aqui? Esses são os receptores do hormônio do estresse, que são esses vermelhinhos. Se a mãe, aqui, tem uma mãe, tem até um site lá que é Lick Your Hats, né? Lamba seus ratinhos. Você vai lambendo, então conforme ela vai lambendo, né? O que acontece? Então, uma mãe com bastante nutrientes, né? Durante a gestação, o que ela faz? Ela vai lambendo seu filho, e quanto mais ela lambe, mas ela lambe, gente, o que vai acontecendo? Vai abrindo aqui o teu DNA. E o gene, esse gene do receptor do glicocorticoide, que é o hormônio do estresse, ele vai se expressando. E eu vou tendo mais aqui receptor para o vermelhinho, que é o hormônio do estresse. Quando ela não lambe, ou lambe pouco, ele fica fechado, e eu tenho só um ou outro receptor aqui, ó. Tá vendo? Está tudo aqui, ó. E o que isso vai fazer? Quando a gente está então estressado, existe a liberação do cortisol, né, o glicocorticoide, que vai ficar na nossa circulação, fazendo com que a gente fique estressado. Como eu tenho bastante cortisol e ele chega aqui no hipocampo, ele se liga aqui, e quando ele se liga nesse receptor, fala: opa, chega, já tem bastante hormônio de estresse, chega, vamos parar com isso, e para tudo isso, para o estresse. Aí o que acontece naquela mãezinha que lambeu um pouco o filhote? Ele não tem receptor para falar para parar. Então esse eixo fica ativado um tempão. Tá? O estresse não para. Então ele tem uma hiperativação no estresse. No estresse ele fica muito estressado, demora um tempão para voltar ao som normal. A gente sabe que para a inteligência emocional isso é péssimo, né? E para um monte de outras coisas, né? Que a gente sabe que o estresse destrói, né, a carreira de uma pessoa, a vida de uma pessoa. É muito complicado isso, né? Então vejam que é uma coisa física, gente, não é uma coisa que você fala assim: existe uma influência, não, é número de lambidas. Uma outra coisa, outras crianças fizeram, é pegando esses filhotinhos e passando a mãozinha neles, assim, ó, dedo, passa o dedinho tantas vezes por dia, e no outro você não passa. Fica muito mais inteligente aquele que teve aquele carinho todo dia. Eu tinha uma aluna que catava todos os filhotinhos, fazendo experimento, né? E ela: foi fazendo os filhotinhos de experimento, gente. Pelo amor de Deus, devolve lá desse menino, vai ficar mais inteligente que os outros, vai pegar tudo e ficar guardando os filhotinhos. Então, tudo isso daqui, gente, é importante. E por isso que é difícil estudar o humano. Como é que você quer controlar tantas variáveis, né? A mãe não cuida, mas a avó vai lá e cuida, né? Então, como é que você sabe, né? Por isso que é bom você fazer controle de laboratório, e não tem como fazer de outra forma, gente. Porque você controla todas as situações. E você consegue, então, ter um resultado puro, né? Olha aqui, outra coisa importante, gente. Quanto maior o cuidado da mãe com os filhotinhos, mais a ratinha jovem evita os machos, não aceita o primeiro que aparece. A filhotinha que tem pouco cuidado quando é criancinha, primeiro macho que aparecer na adolescência, ela transa e reproduz. As outras que
tiveram bastante cuidado, elas são mais seletivas, elas escolhem o macho. Não é interessante isso, gente? Quer dizer, se você está num ambiente hostil na sua infância, é bom você garantir logo a sobrevivência da sua espécie, porque nada mais é do que a sobrevivência da espécie. Né? Ser vivo é o quê? Sobrevivência da espécie. Não tem mais nada de romântico, não, é para sobreviver da espécie mesmo. Né? Então, o que garantiria? Você ir rápido, porque esse ambiente que você nasceu não é um ambiente muito bom. Então, é melhor você garantir logo a sobrevivência da espécie. E, hoje em dia, né, graças a Deus, a gente tem muitos bate-papos, né, muita importância dada para o estresse, né, embora seja difícil de controlar. Embora a gente tenha muitos cuidados, no mundo inteiro a saúde mental é muito mal cuidada. Não existem muitos cuidados para a saúde mental. Né? E, então, o que acontece? É que a gente está modulando o desenvolvimento de todos os seres humanos através dessa falta de cuidado com saúde mental. Isso é muito sério, né? É assunto para se estudar hoje, né? Não dá para esperar. E um exemplo também que a gente teve, infelizmente, foi o episódio do World Trade Center. As mães gestantes, na época do World Trade Center, são apenas alguns trabalhos, tem muitos trabalhos, sobre as mães que estavam gestando, tem um grande estresse. Então, as crianças, elas têm problemas de aprendizado, problemas afetivos. Por quê? Porque a mãe sofreu aquele grande estresse durante a gestação. Né? Eventos de estresse pós-traumático, né? Mesmo a mãe teve o estresse pós-traumático. Então, além dela passar por aquilo na gestação, no cuidado, ela também teve alteração no cuidado materno, por ter passado por aquilo. Foi uma época muito difícil, né? E existe uma série de outros eventos na história que indicam, né, que as crianças sofrem muito com isso, o desenvolvimento neural sofre muito com isso. E a gente sabe que, já temos alguns artigos mostrando a importância da pandemia do Covid, né? O estresse que as mães passaram durante a gestação e como isso, então, vai levar a problemas como problemas mentais, como depressão, esquizofrenia, né? Depende do tempo de exposição. Então, uma série de doenças. Aí você fala, está tendo muita doença mental, né, ultimamente, né? As crianças estão apresentando muito TDAH, né? TEA, que é o espectro autista, tem muito, né? Muitas crianças. Por que será, né, gente? E olha que o Brasil, ó, o problema do nosso país que a gente tem que pensar. No Brasil, a gravidez não planejada é acima da média mundial. Tá? Então, 62% das mulheres brasileiras não programam a sua gestação. Então, você está grávida, você nem sabe. Naquele comecinho da gestação é importantíssimo. Você não sabe, você está lá, você está bebendo, você está numa rave, encheu a cara, né? Você está fumando, você está se estressando, né? Então, isso daqui é importantíssimo, gente. Então, a importância de você socialmente educar a sua população sobre isso, né, é muito grande. Tá? E a alimentação materna, né, gente? Isso aqui é uma campanha que houve lá do pessoal do Sul, que falando sobre o tipo de alimentação que a mãe come. Porque o que ela comer, ela vai passar para o seu bebezinho também, nessa época dos cuidados. Né? Então, alimentos, o açúcar é péssimo, gente. Tem um professor que trabalha só com açúcar no Dante, né? Antônio Marcos. E o açúcar, assim, tem efeitos terríveis, entendeu? Também as gorduras, o excesso de gorduras, é sempre excesso, né, gente? Mas isso tudo foi uma campanha de alerta. E alerta bem, né? Porque é assustador isso, né? Nossa, minha criança está comendo esse lanche nojento, esse donut, uma Coca-Cola, olha que nojo. Então, tanto na gestação quanto na amamentação é importante, né? Que é chamado dos 1000 dias, que vai desde o dia da concepção até os 2 anos de idade da criança. E que já foi aumentado, porque a gente sabe que antes da concepção nós também temos uma influência muito importante. Então, se o pai faz exercício físico, é importante, vai atuar também na criança, não é só a mãe que faz, o pai também. Então, existe uma série de componentes que são controlados, que são ajustáveis, né? E que a gente pode, então, mexer para poder
melhorar isso, né, gente? Educar as pessoas. Bom, nós temos aqui DORD na América Latina, né? Então, temos vários países da América Latina que tem uma sociedade DORD também, que em 2013 começou a funcionar. É o LA DORD, no início foi ibero-americano, mas depois a gente soltou o Ibero, que o Ibero não dava atenção pra gente, a gente ficou só aqui na América Latina. E até hoje, né, tá lá com uma representação muito boa, de um pessoal muito legal do Brasil. O Brasil é muito produtivo nessa linha de pesquisa, gente, muito produtivo. E aqui, né, esse encontro aqui que a gente teve lá em Goiânia, né, tem vários alunos de vocês, do grupo de vocês aqui, que receberam menção honrosa, né, o Justo foi com um grupo enorme, e eles receberam muitas premiações, trabalhos lindos do pessoal do Justo, né, que fez trabalhos de azômicas, né, genômica, proteômica, microarribiômica, essas coisas que eles sabem que a gente está babando. E foi durante esse congresso que a gente, então, decidiu, né, formar a nossa Associação Doda de Brasil, fundar a nossa associação, né? Isso foi em 2019. Então, ela é bastante recente. E a gente está sempre associado com a SBFIS, que é a Sociedade Brasileira de Fisiologia, que dá muita força para nós, né? Bom, quem chegou, né, a todo esse conhecimento? Existiram alguns pesquisadores que foram muito importantes para se conhecer tudo que a gente sabe hoje. Um deles foi o Langley Evans, né? As pessoas falam um pouco dele, falam muito do pessoal do Barker, e falam-se pouco do Langley Evans, mas eu aprendi tudo que eu sabia na época, né, a maioria nesse livro aqui, que é do Langley Evans, também lá de Londres, da Universidade de Londres. E ele que foi vendo que existiam modelos para a gente poderia fazer isso, porque a gente viu na população que tinha sido submetida à fome lá na Holanda e outras populações submetidas à fome, mas que modelo experimental a gente poderia ter? Ele começou a restringir a quantidade de proteína nas ratinhas gestantes e foi vendo que caiu o peso da prole e a pressão arterial dela subia em 20, 30 milímetros de mercúrio. Então ficavam hipertensos, né? Então ele começou a estudar isso, esse modelo animal, e ele fez também, identificando, né, tanto a pressão sanguínea, que era aumentada, a hipertensão, e sempre estudando isso com diversos modelos, manipulando, então quanto de proteína? 6%, 8%, 10% de proteína, até os 17%, que é o que tem normalmente numa dieta padrão. Então ele foi modelando a quantidade de proteína para desenvolver um modelo. E ele que determinou isso, né? Que a restrição proteica influenciava, programava esse eixo HPA do feto, né? E no caso dos nenenzinhos. Então aqui, gente, no humano, a gente tem aqui a representação desse eixo. Esse daqui é o hipocampo, aqui a gente tem o hipotálamo, aqui é a pituitária, né? Aqui é a pituitária, que vai secretar. Então quando eu tenho um estresse, esse sistema começa a funcionar para liberar, então, hormônios, né, substâncias que ativam a adrenal para produzir os glicocorticoides, que vão parar esse eixo se tiver GR aqui no hipocampo, né? Aqui também existem os receptores que podem parar isso aqui. Então, isso daqui que é o eixo do estresse. E foi ele que começou a demonstrar isso, né? Que nesses animais eu poderia estudar essa alteração do eixo. E por que isso acontece, né? Como é que acontece um negócio desse, né? Nós temos, né, esses hormônios, né, os glicocorticoides, e esses são hormônios muito importantes. Imagina, a gente frente a uma situação estressante, a gente tem que ter energia para fugir, né? Tem que ter energia para lutar ou fugir, luta ou fuga, né? Que é o que acontece quando você tem uma situação estressante. E esse hormônio, né, ele vai mediar isso, ele é bastante importante, mas ele não é para ser passado por feto. A placenta não deixa passar o da mãe para o feto. Por quê? Lá na placenta materna, eu tenho uma enzima com esse nomão aqui que chama 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase do tipo 2, né? A gente chama de HSP2, que impede a passagem. Então, por exemplo, a quantidade que a gente tem no sangue materno e no fetal, aqui eu tenho 1001 só que passa. Ela é inativa os corticoides. Então, a quantidade e a atividade dessa enzima é muito importante para impedir que os glicocorticoides maternos passem para o feto. Tá? O que acontece quando eu tenho tanto estresse
quanto à restrição proteica, que também é um estresse nutricional, né? Ou a falta de comida também. O que acontece é que essa enzima é reduzida na placenta, tanto a quantidade dela quanto a atividade dela é reduzida. E os glicocorticoides maternos passam para o feto. E por que isso? O que isso vai fazer, né? Qual que é a ação deles no feto, né? Então, ó, diminui e esse. Ou esse eixo de estresse do feto, ele é desenvolvido somente lá no final da gestação. Tá? Então, lá no finalzinho, olha, já está formadinho aqui, né? Olha, prontinho para nascer. A placenta vai liberar, né, um hormônio liberador de corticotrofina, vai amadurecer esse eixo HPA dele, que vai passar a produzir, ele mesmo, o adrenal dele vai produzir os glicocorticoides. E o que esses glicocorticoides vão fazer? Eles vão fazer com que ocorra a maturação final dele. Vocês já ouviram falar de prematuro que dá-se dexametasona, né, glicocorticoide, para a mãe de prematuro? Por que isso? Porque o prematuro, se o pulmãozinho dele não estiver desenvolvido, ele não tiver as celulinhas que produzem aquele surfactante que não deixa colar, né, as vias aéreas, ele morre quando nasce, ele não consegue sobreviver. Então eles injetam o glicocorticoide na mãe, para quê? Para que se desenvolva o pulmão e garanta-se a sobrevivência da criança, mesmo que prematura. Tá? Teria usado isso na prática, né, obstetrícia. E também o intestino, né, bastante importante no desenvolvimento desses mais agudamente, mas ele é que vai determinar a diferenciação final dessa criança. São os glicocorticoides. Então, o que a célula fazia? Lembra que eu falei para vocês? Dependendo dos sinais, ela vai se dividir ou ela vai se diferenciar. Você tem um número de células tronco lá. Aí vem o sinal e fala assim, olha, vire uma célula de pulmão. Ela vai virar célula de pulmão diferenciada. Né? Quando eu falo assim, morra. Não vai mais existir essa célula. Ou vai falar para ela, para de se dividir. Vamos se diferenciar, porque está na hora de nascer, não vai ter mais se dividindo e ficar essa célula diferenciada. Você já tem que virar a célula de pulmão que vai precisar de pulmão. Então, o que acontece? É ele que vai fazer isso. Então, quando eu tenho a antecipação da exposição ao glicocorticoide, as células vão se diferenciar antes do momento do nascimento. Então, ele vai ficar menorzinho, mais viável. Tudo bem? Bom, existem outros mecanismos, né? A initórica também é uma importante proteína, que vocês vão ouvir falar muito dela, né? Por quê? Porque ela controla também o transporte dos nutrientes. Esse artigo é de 2009, falando da participação dela, placentária. Mas, ó, nós temos essa revisão de 2021, que fala da quantidade de mecanismos. Obrigada, ele já liberou aqui o tempo. Então, o que acontece, ó? É uma série de sinalizadores que eu botei, não é só, porque durante muito tempo falar, é o beta, HSD2, é cortisol, é só ele. Não é, gente. Como nunca é, né? São várias coisas. São complicadas por isso, são vários fatores, né, que atuam. Então, veja que no caso do estresse, eu vou ter, por exemplo, a mudança da microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, não sei se vocês têm ouvido falar sobre ela, que ela é importantíssima, né? Ela regula uma série de coisas no nosso organismo, né? E no organismo materno, tá? Quando a gente nasce de parto normal, é importante por quê? Porque pela vagina, pelo contato com a vagina da mãe, você tem que passar para você a microbiota da sua mãe. E quando a criança nasce de parto, uma cesariana, nós não temos essa passagem, então ele vai ter a colonização por bactérias que não se sabe quais, né? Então, e existem bactérias boas ou não, né, que vão estar lá no intestino. Então, gente, o que acontece? Essa microbiota intestinal vai alterar e vai mandar sinais aqui para a placenta, que vão interferir no desenvolvimento neural. Tem os glicocorticoides que, pela liberação daquele hormônio placentário que eu falei para vocês, né, eles vão trazer uma neuroproteção ou em alguns locais eles protegem, em outros locais não. Tá? E aí eu vou ter um monte de alteração no desenvolvimento neural,
mediadores inflamatórios, né, que também vão alterar. Tenho a inflamação aqui e a serotonina também atuando, todos eles aqui no desenvolvimento do cérebro. E aí o que eu vou ter? Diminuição dos dendritos dos neurônios, né? A gente sabe que a quantidade deles, o número de sinapses que eles fazem é muito importante, né? Então diminui a ramificação dendrítica, a densidade de neurônios, diminui o número de neurônios no cérebro. Na amígdala e no córtex também já foi visto isso, são regiões muito importantes para o sistema límbico, né? Desenvolvimento do sistema límbico. E a maturação do cérebro, ela atrasa, ocorre um atraso na maturação do cérebro. E temos aqui alterações, uma série de neurotransmissores importantíssimos para a função neural. Também temos alterações no eixo HPA do feto e uma série de alterações nos seus comportamentos, né? No comportamento cognitivo, emocional, no aprendizado, na memória, né? Na propensão para adição, para ter vícios ou não. Tudo isso, gente, é modulado, tá? E pode ser modulado pelo que você passa durante a sua gestação. Então, o que a gente tem aqui, né? Nós temos os fatores ambientais, que são toxinas do ambiente, a dieta, o estresse, exercício, fumo, álcool, drogas, patógenos, né? E a água, né? Não, a temperatura, desculpa. A época do ano que você está, né? Interferindo no quê? Vou ter sinais aqui que vão alterar na estrutura do DNA. O epigenoma vai ser alterado. Tá? E esse epigenoma alterado vai causar modificações que vão mudar, né, a forma física, vai aumentar a susceptibilidade, pode aumentar a susceptibilidade a doenças, a resposta ao estresse alterado, o comportamento e a longevidade. Tá? Então a gente faz no laboratório, quando os animais sofrem uma restrição proteica ou estresse gestacional, ou outros artigos mostram que eles vivem muito menos, eles têm menos tempo de vida. Né? Porque ele nasce todo pequenininho, a mesma coisa que você tem um carro 1000 e você quer andar com ele como se ele fosse um 2.0. O que vai acontecer? Você vai desgastar ele. Ele vai andar, tentar andar, mas ele vai ficar sobrecarregado. Tá? Então aquele bebezinho que nasceu pequenininho, você não pode exigir muito dele porque ele não foi feito para isso. Né? E aí o que acontece? Começa a dar as doenças e a morte prematura. Né? Então, novamente o esquema onde eu tenho doenças maternas, né, nutrição, ambiente, são muitos artigos, né, publicados sobre isso que a gente tem. E, veja, quando a criança nasce pequenininha, porque ela nasce quando ela é programada, existe um processo que se chama catch-up growth, que é um crescimento acelerado. Tá? O que isso faz? Então, veja, ela nasceu para ter aquela quantidade de alimento. E, de repente, ela tem uma sobrecarga de alimentos. Ela cresce muito rapidamente. Muito rapidamente. E isso vai fazer com que ela tenha muito mais propensão a doenças na idade adulta do que se ela ficar pequenininha e comendo menos sempre. Tá? Então, esse catch-up growth, esse crescimento acelerado que acontece, ele vai trazer problemas metabólicos muito sérios. Ele é muito bom para o cérebro. Ele recupera o número de neurônios, né? Em partes, né? Porque se você tem menos neurônios, você nasce com menos, quando dá alimentação, recupera. Só que o seu metabolismo vai estar alterado. Então você tem que ver se você quer ser inteligente ou se você quer ter diabetes, né? Então é sempre um balanço que tem sobre isso, né? Sobre as alterações que você pode ter. E a gente tem uma coisa importante, né? Que é o grande efeito que tem nesse desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, o crescimento intrauterino e pós-natal com o catch-up growth, né? Vai ter uma alteração, vai causar o quê? Alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, que vai trazer aquelas várias doenças, depressão, a maior prevalência de depressão, de ansiedade, de uma série de doenças mentais. E eu vou ter as doenças crônicas não transmissíveis aqui. Que são quais as doenças crônicas não transmissíveis, gente? Hipertensão, né?
Que mais? Diabetes, insuficiência renal, né? Problemas cardiovasculares, hiperlipidemia, né? São as doenças que a gente mais, obesidade, são as doenças que a gente tem prevalência aumentando demais. Será que tem relação com isso? Né? São muitas. O que se gasta com isso aqui, gente, é um dinheiro imenso que é gasto com isso. Então, seria muito melhor atuar lá na raiz do que você esperar para tratar disso aqui, gente. Isso aqui destrói um povo, destrói a nossa força de trabalho, porque você não consegue aprender, tá? E você fica doente, né? Então veja como se destrói uma população. Esse é um modelo de destruição de uma população toda. A gente tem uma apresentação aqui da pediatra Fabiola Suano, que trabalha muito com isso, ela está lá no YouTube também, e é muito interessante ela falando sobre o que ela vê na prática clínica, né? E a gente viu isso, né, durante o desenvolvimento que vai acontecendo, a gente tem uma morte muito mais acelerada nos ratinhos, né? Então eu vejo que os ratinhos, os normais, eles morrem, a maioria deles, a média deles, com o que é equiparável a um homem de 75 anos, e aqueles programados, eles morrem com uma média de 67 anos. Tá? Então são muitos anos aqui perdidos de vida por conta disso. Falando mais aqui sobre o rim, um dos órgãos mais afetados por programação fetal são os rins, que é a minha principal área de atuação. O que acontece com o rim? Qual é a função do rim, gente? Vocês lembram? O que o rim faz? Ele filtra. Mas o que ele faz? O mais importante que o rim está fazendo ali, gente, é a regulação, o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo, o equilíbrio de água e de íons. Mas por que isso é importante? Porque a nossa volemia depende disso, do nosso volume de sangue. E se eu tiver a volemia baixa, o que acontece? Para de oxigenar e morre tecido, né? Então a volemia tem que ser mantida. Você só não mantém o volume de sangue se você retiver, então vai reter alguns íons importantes para que mantenha-se também o volume, tá? De uma forma bem simples, né? Falando. Além de proteínas e tudo mais, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma criança. Quando a criança... por que o rim, eu estava falando isso? Por que o rim é importante? Toda vez que eu faço estresse gestacional, restrição proteica, restrição alimentar gestacional, o ratinho e os humanos também, os também envolvidos, ele nasce com 28% a menos de nétrons. Nétrons são aquelas unidades funcionais do rim, que vão ser responsáveis por fazer o trabalho dele. Ele tem 28% a menos de nétrons. Tá? E isso é muito a menos, né? Então, o que vai acontecer? Normalmente, quando a gente é criança, né, o nosso rim ele tem a capacidade de filtrar 140 ml por minuto. Conforme a gente vai envelhecendo, até 50 anos, a gente perde a capacidade de filtrar 5 ml por minuto a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, ele não vai mais conseguir filtrar, né, 5 ml. Depois dos 50 anos, gente, eu tenho o fim da reserva funcional. O que é reserva funcional? O rim ele tem uns nétrons que ficam reservadinhos para o dia que der um pau, né? Então tem uns que são de alto fluxo, que são aqueles que estão trabalhando tudo, e tem aqueles que são de baixo fluxo, que eles ficam lá com uma reserva funcional. O que acontece? Com essa idade, eu já perdi toda a reserva funcional, que era aqueles que estavam lá de reserva, já usou tudo. Vocês imaginam que são 25 a 38. Você imagina se você já tem 28% a menos. E aí você perde mais isso daqui, com 50 anos. Então, quando você está perdendo quase 60% dos seus, né, com 50 anos, né? Aí, depois dos 50, a perda é de 10 ml por minuto a cada 5 anos, não muda a cada 10.
é 10 a cada 5, não é 5 a cada 10. Então você imagina aquele que já tinha 60% ou menos e vai perdendo, né? Quanto? 10 a cada 5 anos. Então será que essas pessoas têm mais doença renal? E será que está aumentando o número de renais crônicos no Brasil? No mundo inteiro? Muito, né? Uma doença terrível e aumenta-se muito, a prevalência é muito alta. Tá? E na grande maioria elas são idiopáticas. O que é idiopática? Não tem causa conhecida. Então, eu tomei um remédio e fez isso. Eu sou diabético, tenho insuficiência renal crônica. Não sabe por quê. E nesse caso você não saberia por quê, né? Se o rim para de funcionar antes, você não sabe por quê. Então, gente, isso daqui é muito importante, né? Então, se eu tenho uma sobrecarga também, aumenta a velocidade de perda. Quanto mais proteína eu como, mais neutro eu perco. A proteína, ela é muito difícil para o rim trabalhar a proteína. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma sobrecarga, eu tive o ketchup grow, fui programada pequenininho, né? E era para comer pouquinho, começar um monte de comida. O que acontece? Vai sobrecarregar o funcionamento dele, a perda vai ser mais rápida ainda. Eu já tenho menos, já perdi mais rápido ainda, porque eu estou sobrecarregado, né? Então, as alterações renais são extremamente importantes, né? E o rim está relacionado com o quê? Com a pressão arterial. A pressão arterial depende do quê? Da complacência dos vasos, né? Do que mais? Do volume, da volemia que a gente tem, da circulação lá na periferia, né? E do ejeção, né, do coração. Então, como eu tenho alterações no rim, a capacidade dele de manter, né, o volume controlado numa questão normal, ela se perde. E aí, gente, nós tivemos aqui, agora uma parte bem bacana, que nós tivemos aqui o nosso congresso, né, em 2022, nós tivemos o primeiro congresso do Dor de Brasil. Tá? E esse congresso foi online, né, ainda não pôde ser presencial, e nós instituímos o prêmio Dor de Brasil, né, o prêmio professor Marco Antônio Barbieri. O professor Marco Antônio Barbieri é lá de Ribeirão Preto. Nós também temos palestras dele também no YouTube. É uma belezinha, olha que carinha, gente. Ele é um fofo, é um pediatra que trabalhou a vida inteira com isso, foi o primeiro torradista no Brasil, né? O cara que começou a fazer trabalhos epidemiológicos e demonstrar tudo isso que acontecia na população brasileira. Um cara muito importante. E ele teve no online, no evento, e entregou o prêmio para quem, gente? Quem ganhou o primeiro prêmio do Dor de Brasil? Cadê o Frediano? Ele ganhou o primeiro prêmio do Dor de Brasil, gente. Então, de onde foi? Aqui, do laboratório do Juscelino. Então, quando eu falo para vocês que é um grande centro, foram muitos trabalhos, gente. Foram muitos trabalhos. E eu avaliei todos esses trabalhos muito bons, porque o Brasil inteiro produz muito nessa área. E o melhor, unanimemente, assim, ali, era o do Frediano, né? Tinha uns também muito bons para os coleguinhas dele do laboratório, né? Eles concorriam só para os colegas do laboratório. Então, gente, vejam como esse é um local muito bom para se trabalhar com dor, porque a gente tem, né, um grupo muito forte e temos outras pessoas que vocês vão ver aqui, todos de Botucatu, trabalhando com músculo, trabalhando com uma série de coisas, com órgãos reprodutores, uma série de interferências ambientais, né? Então, isso é muito bacana. E nós vamos ter o nosso próximo congresso, que vai ser em Búzios, né? Lugar chato, né? E nós vamos ter, então, o nosso segundo. Então, eu espero ver os trabalhos lá muito maravilhosos, né? Amigo meu. Estou toda orgulhosa. Né? E aqui o nosso pessoal, gente, não estão todos aqui, mas parte do pessoal está aqui. E esses aqui, ó, eram os que trabalhavam comigo com dor de aqui em Botucatu, aqui no IB. Então, quando eu trabalhava aqui, eu comecei com esse pessoalzinho aqui, foram eles que começaram todo esse trabalho. E aí eu fui para lá e eles aqui continuaram também, tá? E qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, qualquer contato, tudo, é só falar comigo, estou à disposição para vocês, tá? Dúvidas? Ó, gente, só um detalhezinho para vocês vão ter aula depois
com a Vilma, que horas que é a aula de Vilma? É uma aluna dela? Ana Flávia, tá. É um dos melhores centros de embriologia do Brasil, é Botucatu. Sempre quando tem concurso, eu falo, quem passou para professor de embriologia? Ah, foi o aluno da Vilma. Sempre o aluno da Vilma que passa. Então, é imperdível mesmo, porque eles são muito bons. A intro daqui é fantástico. E a gente só entende isso com embriologia de desenvolvimento, né? É isso aí. Pessoal, antes de passar para as perguntas, eu queria, em nome de toda a Labides, da nossa liga e de todos que estão aqui, agradecer a excelente palestra da Patrícia, da nossa Pati, Pati? E recapitulando um pouco dessa história toda aí da foto, quando ela veio para cá para dar aula, gente, ela trouxe um modelo de programação fetal, um modelo para se estudar DORAD, em que as ratinhas, quando elas ficavam prenhas, elas comiam uma ração com pouca proteína. E esse modelo ela trouxe para cá, e quando ela foi para Campinas, quando ela foi trabalhar lá na Unicamp, ela deixou aqui de presente para a gente. E é com esse modelo que a gente tem feito muita coisa bacana aqui no Instituto. Então, além de tudo, se existe programação, se vocês acreditam nessa história que ela contou, ela programou a gente aqui para trabalhar com DORAD e fazer tanta coisa bonita, viu, Pati? Obrigado. Pessoal, então, vamos abrir agora para as perguntas. E eu queria deixar bem claro aqui que o evento, gente, ele é feito da gente para a gente. Então, fiquem à vontade, aproveitem, conversem com as pessoas que estão aqui. A ideia é fazer o evento o menos formal possível e que a gente consiga trocar ideia entre todo mundo para de fato ser uma atividade bem prazerosa, bem gostosa, e que a gente saia daqui bem bacana, tá bom? Valeu! Perguntas? Bom dia, professor, obrigado pela palestra, muito legal. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu sou Matheus, sou nutricionista. A primeira pergunta é: como estudar dor de um ser humano? E a segunda é: se você não tivesse limitação financeira, fosse estudar DORAD, como você estudaria isso? Ah, que delícia! Bom, como que estuda em ser humano, são trabalhos geralmente com epidemiologistas. Tá? A gente está fazendo um projeto com humanos e é bastante difícil. A gente está fazendo com crianças que nascem prematuras, lá no Prateia, junto com a psiquiatria da Unicamp. A gente está querendo, porque assim, essas crianças, a gente viu em ratinhos isso acontece, quando ele nasce com um pouco neurônio, por exemplo, e a gente deixa ele num ambiente enriquecido, põe naquela gaiolinha cheia de brinquedos, ele recupera os números de neurônios. Tá? Então, era isso que a gente queria fazer das crianças, pegar a criança prematura e estimular essa criança. Então, uma série de estímulos e passar pelos testes, isso já é demonstrado, tá, gente? Isso faz diferença, tá? Então, a criança, ela não é uma coisa determinista, Você pode estimular depois que você tem uma recuperação. Ela não chega no que seria normal, tá? Mas ela avança muito, isso já é demonstrado. Mas a gente queria fazer isso com baixo custo, Porque é tudo muito caro, os testes, a forma de aplicar essa sanção. A gente queria desenvolver uma forma bem barata para virar política pública e tem todos os locais de atendimento, tem esse serviço das crianças prematuras, porque não tem. E não sei se alguém aqui tem filho, mas quando a gente tem filho, ninguém fala pra gente como cuidar. Ele não vê com pula e ninguém te ensina. Você tem que ir atrás de ler muito, e mesmo assim é difícil criar um filho, cuidar de uma criancinha. E como é que pode a gente não ser ensinado? Você quer ter um filho? Então vamos aprender, Hoje em dia existem, a internet é uma maravilha, gente? Existem grupos que ensinam e que discutem, sobre isso. Mas na minha época, por exemplo, não existia nada disso, E muita gente não tem acesso a isso mesmo que exista. Então, o que é complicado é
Agora, pensa, humanos, né? Você pega uma criança que nasceu prematura, aí você fala, nós vamos aqui estimular. Só que será que essa mãe estimula em casa? Será que ela tem dinheiro para alimentar bem essa criança? E o pai, será que esse pai briga, ele é alcoólatra? Ele está desempregado? Então, essas variáveis no humano que a gente tem, que depois você vai ver, você fala, mas isso é feito do quê? É feito do que eu fiz ou é feito da situação econômica dele, da situação, entendeu? É muito difícil fazer esse trabalho de humanos por isso. Mas, de qualquer forma, quando a gente tem um N, um número amostral grande, a gente consegue afirmar coisas, né? Mas precisa ter um número muito grande. E quanto ao que eu faria se eu tivesse muito dinheiro, eu criaria centros como o que existe em São Paulo, exatamente para trabalhar com a nutrição infantil e com exercícios mentais de neurodesenvolvimento, né, para recuperar as crianças de baixa renda. Era isso que eu iria fazer. E, claro, você poderia ali, né, produzir muita coisa, mas é muito triste você gastar tanto dinheiro com a pesquisa. Muitas vezes eu falo assim, um anticorpo custa não sei quantos mil reais. Então, quantos pratos de arroz e feijão dá para comprar com isso, né? O retorno é difícil da nossa pesquisa, né? É devorado o retorno. Né? Você fala, o que eu fiz realmente serviu, né, para mudar. Então, o retorno é demorado. Então, eu queria estar lá, sabe, fazendo a diferença com as crianças, né? Que é o que precisamos no nosso país, porque se a gente for pensar na fome, como voltou agora, né? E se a gente pensar, por exemplo, nos Yanomamis, gente, foi só o genocídio, foi só matar os que morreram? As crianças todas, isso já ocorre há muito tempo, então os pais já eram programados, eles são menorzinhos, né? E aí o que acontece? Vai programação em cima de programação, então a extinção desse povo, ela é certa. Por quê? Porque está tendo tanta programação em cima de programação que altera a capacidade de localização, de aprendizado espacial. Como é que eles vão caçar? Né? A inteligência deles para caçar, essas coisas cotidianas deles, vai estar muito reduzida. Então é uma forma de você eliminar pela programação. Ela é muito utilizada por ditadores. Né? Como você faz com uma população não responder aos absurdos que você faz contra ela. Você dá pouca comida, você faz passar por estresse, e elas vão ter um cérebro pouquíssimo desenvolvido, capacidade de aprendizado baixa, e não vão questionar o que você está fazendo. Né? Então, além de tudo, o Doherty tem essa importância social, né? Muito importante socialmente, e é estudado por sociólogos, por antropólogos, né? Em todas as áreas de estudo. Obrigada por perguntar. Bom dia, professora. Parabéns pela palestra. Meu nome é Miguel, eu sou aluno do Juscelino, do Laboratório do Juscelino. Trabalho com restrição proteica, com duodeno. E a minha pergunta vai para um caminho diferente, mas que dá para juntar tudo isso. Eu queria saber quais seriam os cuidados que a gente tem que ter e como que a gente pode trabalhar esse assunto do Doherty com a população um pouco mais leiga em escolas, sem parecer tão alarmista. Aproveitar a janela de oportunidade que o professor Justulin gosta de usar o termo. E como que a gente consegue trabalhar isso nas escolas e, enfim, com toda a população, sem parecer alarmista e que vai causar desespero na população. Isso é bastante difícil, bastante preocupante, né, gente? Quando a gente fala isso, quando eu comecei a trabalhar com Doherty, eu falo, puxa vida, se a gestação, o período gestacional é tão importante, como é que faz quando ela adota uma criança? Né? Ela já vem programada e não tem jeito. Né? Então, esse é um cuidado que eu tinha que ter, e mesmo para as pessoas que passaram por tudo aquilo, você não pode falar que isso é algo determinista realmente. E pode se mudar. Né? A gente pode mudar. Então, a forma que eu acho de abordar é você dizer da importância de tudo isso e que isso pode ser mudado. Sempre falar, pode ser mudado. Então, se você... E é assim realmente, né, gente? A gente fala, biologia do desenvolvimento é o quê? A gente só está desenvolvendo quando está lá dentro da barriga. Lógico que tem as janelas importantes.
mas até a velhice a gente está desenvolvendo. Então, se hoje eu começar a comer um monte de gordura, né, ou um monte de açúcar, eu vou ter uma velhice pior, vou desenvolver doenças. Então, sempre é tempo de você, né, olhar para os seus hábitos, né, e alterar esses hábitos. Agora, o problema é você não ser alarmista o suficiente para tocar as pessoas, né? Porque você tem aquelas que já passaram por isso e você não quer alarmar, né? Entende? Falar você é menos capaz por isso, mas você também tem aquelas que vão engravidar, que vão ter filho, né? Que você tem que falar que é muito sério. Então, é realmente um ponto muito difícil, né? Então, eu sempre sou alarmista. Eu sempre sou muito alarmista. Porque eu acho assim que é melhor você pecar por excesso do que por omissão, né? Melhor você falar e você, será que aquilo que eu tenho é porque eu passei isso na gestação, minha mãe comeu pouca proteína, minha mãe não me lambia, né? Então, é melhor você ter essas dúvidas e ir atrás, né, de consertar isso, de tratar isso, do que você deixar de fazer por não saber, né? Isso é muito triste, por falta de conhecimento, né? E esse, gente, os biólogos, pesquisadores, a gente tem muita... a gente não é mediático, né? Não quer ganhar dinheiro com isso. Mas tem gente que é. Vocês ouviram um papo de tem uma mulher que foi casada com um moço que ganhou o Big Brother. Card, maior card, né? Vocês viram que ela falou assim, que a filha dela, vocês lembram disso? Ela falou que a filha dela foi programada, né? Então ela falou, minha filha não vai ter câncer, não vai ter nada. Porque eu fiz o programei tudinho. Esse dia eu tinha ouvido isso, né? Uma bobagem muito grande de alguém, né? Ela zerou o genoma. Zerou o genoma, isso. Zerou tudo. Então, existem informações doidas? Sim, existem. E quem está ganhando muito dinheiro com isso? Existe uma sociedade com um congresso, é do pessoal da nutrição. Um congresso que atrai muito pessoal da nutrição. Como é que eu chamo agora isso? Penso em minha memória, gente, eu fui programada, sabe? E a memória é ruim. Eu tenho que lembrar o nome dela. Frix, não sei o que é Frix. É uma moça que ela fez enfermagem e depois ela fez nutrição. E ela dá cursos e cursos e cursos. Sabe esses cursos de pós-graduação? Que é assim, você está andando e fala, eu tenho que dar um curso de pós-graduação, né? É assim. Você pode dar curso de pós-graduação do que você quiser, depois você tem doutorado. Você traz sobre água, tratamento de água, né? Você vai monta um curso de tratamento de água, né? E ela montou o curso, mas no caso ela sabe muito bem, e eu fui para ver. Ela é excelente, gente. Ela é muito boa. A apresentação dela usava literatura muito atual e super midiática, tá? Andrea Frix, se vocês entrarem na internet vocês vão ver. Ela movimenta, gente, o congresso dela era uma sala em São Paulo, em centro de convenções, lotada assim, de gente, e ela falando sobre programação fetal, né? E falando sobre a importância disso tudo, dos 1000 dias, tudo. E ela lotou. E o pessoal vai procurar ela para fazer o pré-natal. Então, esse é um campo, gente, que você não pode ter medo de usar. Principalmente as nutricionistas, tá? As nutricionistas vão ter uma demanda com isso. E quem pode cuidar disso? Nutricionista. Por mais que eu fale aqui, é importante isso, é importante aquilo. Quem é o profissional que vai cuidar disso? É o nutricionista, né? E existem muitas nutricionistas trabalhando com isso, tá? Muitas, e é uma área assim, infindável. Nutrição na gestação, na amamentação, né? É muito importante isso. E um congresso lotado. Então, depende do que a pessoa... Ela está fazendo alguma coisa de ruim? Está ganhando dinheiro? Está rachando de ganhar dinheiro. Rachando. Ela já montou empresas de suplementos nutricionais para gestantes, né? Para criança em gotinha, para recém-nascido em gotinha. Ela está riquíssima. Ela está fazendo mal? Não. Que mal que ela está fazendo? Da Card ela falar isso? Que reprogramou. Deixa ela falar, né? Vai que as pessoas acreditem e corram atrás para poder programar seus bebezinhos, né? Tudo bem, deixa. Então, às vezes, as coisas
grande população não somos nós, infelizmente, né? Que é o teatrinho que está mostrando aqui, que a gente não sabe, né, falar da ciência. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom dia, professora. Bom dia. Meu nome é Stephanie e eu sou biomédica e faço mestrado na parte de restrição de sono com o professor Anchieta no departamento de neuroimunologia. Bom, eu fiquei com uma dúvida. Eu trabalho com a restrição de sono com ratos jovens e eu fiquei curiosa em saber os efeitos neurocognitivos nas ratas prenhas, nesses ratos que irão nascer. Você saberia me falar alguns possíveis efeitos cognitivos? Você está trabalhando com os ratinhos normais, para ver o que vai acontecer neles. Isso, eu trabalho com a parte de restrição, então a gente restringe os ratos, né, de dormirem, terem sono REM, e eu também trabalho avaliando os efeitos das estatinas, os efeitos neuroprotetores das estatinas. Das estatinas, tá? A gente sabe que existe uma pesquisadora na Unifesp que trabalha com isso. Então, ela faz a restrição do sono, né, da mãe. Isso também não estresse. E isso vai causar o mesmo tipo de programação. Tá? Então, vai alterar desenvolvimento, vai trazer uma série de alterações. A gente tem a apresentação dela lá no YouTube falando sobre isso. E o nome dela, né, gente? A Fernanda trabalha com a... Como é que chama? Pituitária, né? Melatonina da... Não é pituitária, eu chamo de glandulinha pineal. Mas tem uma outra que ela trabalha com rim mais, da Polícia de Medicina, e ela trabalha com... ela faz isso, ela impede a ratinha prenha de dormir. Então os efeitos são muito parecidos, tá? E um efeito que a gente vê muito nos nossos animaizinhos, quando eles ficam velhos, é que eles desenvolvem Alzheimer, bem precocemente. No caso dos seus, que são animais normais submetidos à restrição do sono, você já ouviu falar do sistema linfático? Né? Nós não temos sistema linfático, né, no cérebro, não tem a linfa. Então quem que recolhe os restos, né, os líquidos que ficam ali? Quem que recolhe? É o sistema linfático. Quando a gente dorme, todas as nossas células do cérebro, elas retraem, né? Elas ficam todas retraidinhas. Quando elas retraem, são formados como se fossem riozinhos, por onde passa esse excesso de líquido com os restos do metabolismo, né? Se você não dorme, isso vai acontecer poucas vezes e você vai começar a ter doenças de acúmulo, né? E nós temos o Alzheimer, por exemplo, como uma doença de acúmulo, não só acúmulo de restos do metabolismo, são outras proteínas que vão estar acumuladas lá, mas o sono é muito importante para que haja, né, um funcionamento correto do cérebro. É muito bonito isso. E a quantidade de pessoas com insônia hoje também é enorme, né? É exatamente por isso que a gente está pesquisando, porque aumentou bastante, né? Está aumentando ainda, principalmente em adultos jovens, na nossa idade, de 20, 23 anos, até uns 27 anos, mais ou menos. Muito legal. A Fernanda, né, ela vê a exposição à luz que a gente tem, por exemplo, a luz branca, ela é muito ruim, né? A amarela é melhor. Então essa exposição toda que a gente tem à luz, ela acaba mudando o funcionamento da nossa pineal, né? E a liberação do hormônio, que é aquele hormônio que é responsável por fazer a gente dormir, né? Que é a melatonina, que vai atuar nisso. Obrigada, professora. Mais alguém? Pessoal, sem mais perguntas, antes de finalizar essa parte da manhã e a gente ir para o almoço, Paty, então, presidente da nossa Associação do Rádio Brasil, a gente tem, Paty, um canal no YouTube que tem várias dessas apresentações que estavam nos slides da Paty, todos estão lá. Se vocês derem uma procurada do Rádio Brasil lá no YouTube,
vocês vão achar. Tem muita palestra bacana. Sobre tudo de dor, de vocês imaginarem, especialistas falando. Então, gente, se vocês se interessaram pelo tema, né, a Paty trabalha mais com, né, uma questão renal e um pouco de nervoso, né, Paty? Sistema nervoso. Tem palestras da Paty lá com essa temática, mas com um monte de especialista em tudo que vocês puderem imaginar, né, de interação com o ambiente, os efeitos ao longo da vida. Então, para quem, né, gostou um pouquinho do que a gente começou a falar hoje, porque tem muito mais tempero nesse molho até amanhã, né? Então, deem uma olhadinha lá na página no YouTube. E também, pessoal, a gente tem, né, a Associação Doha do Brasil. Se vocês, para quem, né, trabalha com Doha e ainda não é filiado à associação, pode se filiar na associação, né? E a nossa é muito baixinha a nossa anuidade, né? A gente faz assim um valor simbólico, né? Porque a gente quer atrair as pessoas, fazer com que as pessoas conheçam o tempo. Né? Graduação R$10 por ano. Pós-graduação? Eu não lembro quanto que é após, gente. 50 por ano, né? E para profissionais R$100 a anuidade. Mas é uma forma também de a gente, né, angariar, né, colaboradores, né, para a associação. Ela é relativamente recente, né, Paty? De 2019. E temos Doha de Jovem, né? Tem, olha, Doha de Jovens, que tem um pessoal daqui que trabalha, né, na divulgação científica. Tem a professora Débora Damasceno, que estava aqui agora há pouco, que ela faz parte da Mães na Ciência, que eu já convidei a Raquel. Então, gente, é um grupo que está tentando crescer, está tentando juntar forças para a gente levar a ideia, né, do Doha para frente. Então, se vocês, né, gostaram, se interessaram pela ideia, pensem na possibilidade de se filiarem. Tem um congresso, a Paty colocou aí agora. O congresso normalmente é feito naquele lugar ruim para você não ir. O desse ano vai ser em Búzios. Então, possibilidades, né, de ouvir falar de Doha de Búzios em agosto, né, Paty? Em agosto. Pessoal, e a Débora, ela fala, vamos ver se ela fala um pouquinho, né, quando ela for da palestra dela, sobre as mães na ciência. Porque é muito importante, gente, porque imaginem só, né, nós somos medidos, nossos pesquisadores, pela produção da gente. E as mulheres estão deixando cada vez para depois ter os filhos, né, para poder se desenvolver um pouco na carreira para depois engravidar. E muitas vezes a nossa produção não é tão grande quanto comparativamente ao homem, porque a gente tem que parar naquele período, né, de gestação. Então hoje nós temos várias associações, temos o Lattes, que você pode pôr lá, se você tem um filho, sua produção. Produzir um filho, né, dá licença. Você fez um artigo, filho, né? Então ela está lá contando, né, quantos filhos você tem, e contando como que esse tempo também é um tempo que você trabalhou, né, mas de uma outra área importante. E também toda a importância dos orientadores, né, de se controlar o estresse da mãe, né, pesquisadora também. Então é bem bacana, né, gente? A Débora está bem atuante nisso. Beleza, gente? Então, eu gostaria, né, de agradecer imensamente a nossa presidente da Sociedade Doha do Brasil e vamos bater palma para ela, gente? Aí a gente vai